Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tem as redes sociais e o meu apoia-se aqui na descrição. Então o vídeo de hoje é esse aqui do Theodore Dalrymple, Viagens ao Confim do Comunismo. Vou apresentar aqui uma das histórias, na verdade o livro ele traz como se fosse um diário, né? Ele vai apresentar algumas coisas da experiência da viagem que o autor teve. Então Albânia, Coreia do Norte, Romênia, Vietnã e Cuba, né? E o vídeo de hoje então eu vou apresentar a Coreia do Norte. Muito bem, então o autor, né, ele fez uma viagem que está dentro de uma delegação que estava indo para uma Olimpíada, uma festa, digamos assim, na Coreia do Norte. Então ele faz várias observações, então eu fiz aqui umas anotações de algumas páginas, algumas coisas que eu vou comentar, né? Então ele vai observar como que é a cidade, como é a vida das pessoas, ele faz algumas reflexões, não é tão denso como ele faz nos outros livros, né, que são os artigos, mas assim, parte da reflexão, vou tentar trazer aqui para vocês as partes principais, mas grande parte é você estar imerso na escrita com ele. Então, conforme ele vai comentando a experiência, o capítulo inteiro, são capítulos longos, né, de 30, 50 páginas, um pouco mais, fica mais interessante. Mas eu vou trazer aqui alguns aspectos. Então, aí na 84, quando ele está lá no evento, e está vendo assim, na 84 e depois na 80, né? São duas informações que ele vê que aquelas pessoas que estão assistindo, eles não têm informação política, não têm controle sobre o corpo, sobre o cotidiano, não têm reflexões. Então ele vê a delegação entrando e não entende essa parte política, o que está certo, o que está errado, das delegações, que também eram países que são comunistas ou são apoiadores, ou as pessoas que vieram são apoiadores, digamos assim, em algum aspecto ou em alguma porcentagem, digamos assim, em algum âmbito, enfim. Então ele faz essa reflexão. Quando ele está lá, ele está vendo aqui várias pessoas, depois as apresentações perfeitas, e ele reconhece o sacrifício que aquelas pessoas fizeram para fazer aquela apresentação no começo do evento, só que elas foram obrigadas, digamos assim, não foi uma escolha, não receberam um salário, alguma coisa do tipo. Então ele faz essas várias reflexões e começa a observar esse aspecto de controle que a ideologia tem e essas várias dificuldades que as pessoas possam apresentar e que ele foi, digamos assim, percebendo de acordo com a visita dele, né? Ele também já tinha visitado outros países, então ele traz essa experiência e faz alguns comparativos dentro dos capítulos. Aí depois, na 87, ele traz aqui uma outra informação que ele fala assim, que ele comenta: será que as pessoas, né, os coreanos, sabiam o que estava acontecendo na Guatemala ou em outros países, tem essas disputas de ditaduras comunistas e coisas políticas, enfim, toda essa parte de história, de política, obviamente eles não tinham, eles traziam faixas, aplaudiam, e não sabiam porque estavam aplaudindo, porque não entendiam o idioma, colocavam faixas em idioma, por exemplo, espanhol, então, para apoiar aquelas delegações que estavam entrando, só que a própria pessoa não tinha um acesso ao conhecimento para saber se ela apoiava ou não, se ela concordava ou não com essas ideias, né? Aí na página 61 ele traz uma outra informação. Serão então essas largas avenidas um milagre da antecipação, um preparativo para um dia inevitável de prosperidade universal, em que cada norte-coreano possuirá um carro? No momento eles não têm nem permissão para possuir uma bicicleta, pois há o risco de usarem para reuniões subversivas. Então, porque ele estava comentando que a cidade era muito bonita, claro que as delegações faziam um caminho que era para apresentar o mais bonito possível, tanto que ele faz num outro exemplo, que ele foi por um caminho comprido para chegar no local, o hospital e a escola, que eu vou comentar daqui a pouco, mas na volta ele fez um caminho muito mais curto. Então ele tentou uma diferença muito grande. Então ele, digamos, mais um indício que é de propósito só para mostrar para o mundo não exatamente o que está acontecendo ali. Então, continuando aqui, eu queria ler um trecho da página 64 e 65. Os pensamentos definem o valor e a qualidade dos homens, e por isso o remodelamento ideológico é da máxima importância na transformação do homem. Quando Dickens, sem dúvida ele era ensinado para demonstrar os horrores do capitalismo, mas as lições ensinadas e as lições aprendidas não são necessariamente as mesmas. Afinal, o fato que cada personagem de Dickens, por mais malvado ou maltratado que seja, ao menos fala com a própria voz e com as próprias palavras, e portanto mais humano do que os norte-coreanos que têm permissão para ser ou supostamente são, né? Então aqui ele trouxe uma passagem da literatura para complementar ou analisar essa percepção que ele teve, que eu já trouxe aqui no vídeo. Agora na página 66 ele foi no museu, e aí tem todas aquelas características que ele analisou em vários museus que ele foi, né, dos líderes comunistas, né, de ditadores, enfim, que tem a manipulação da história deles, da vida, de fotos, documentos, etc. Então tem uma frase aqui: nenhum acontecimento histórico é insignificante demais para ser reescrito. E então agora aqui na página 70, ainda ele estava discutindo sobre o museu, aí ele falou: os exércitos estrangeiros não eram mencionados no Museu de História.
O papel desempenhado pelos Estados Unidos na derrota do Japão não era enfatizado, porém ficavam sabendo que Kim, como Ocha, era um revolucionário precoce e começara sua carreira anti-imperialista ainda mais cedo, aos 12 anos. E como no museu, em Tirânia, as fotografias do museu de Pyongyang eram borradas e granuladas, prontas para a subtração ou acréscimo de pessoas conforme exigissem as circunstâncias políticas. Então aqui é um parágrafo, né, que ele comenta aqui, que eu escolhi, dessa ideia da manipulação, do controle da história. Então ele começa a descobrir ali, ele fala, nossa, o livro de história que eu li, digamos lá na Inglaterra onde eu moro, fala da informação. Eu chego aqui e eu vejo que cada momento vai reestruturando, eles vão reescrevendo a história dos líderes, quem começou antes, quem começou depois, enfim, várias informações bem interessantes. Daí na 71, na 72 e 73, ele vai visitar um hospital e uma escola, então ele passa por um caminho mais comprido para ver tudo o mais bonito possível, ele chega lá, tudo perfeito, limpo, tudo top de linha, o problema é que está tudo novo. Então quer dizer o quê? As pessoas não estavam tendo acesso a essa educação e a esse hospital modelo que está sendo apresentado para esses estrangeiros. Então está manipulação, digamos assim, na visão dele. Depois disso, na 75, tem uma ideia interessante aqui também, que é os tipos de dinheiro. De toda forma, elas não teriam podido comprar nada ali com seu dinheiro. Havia 3 tipos de moeda na Coreia do Norte. Dinheiro azul, trocado por moeda forte, dinheiro vermelho, por moedas socialistas e dinheiro branco, com a qual os coreanos eram pagos e que os estrangeiros não tinham permissão para utilizar. Claro que o dinheiro azul tinha um maior poder de compra e os preços em dinheiro vermelho eram altíssimos, mas só o dinheiro branco era aceito para comprar passagens de trens ou de ônibus, criando um problema adicional para os estrangeiros que queriam viajar pelo país. Então aqui mais uma informação desse controle, do governo sobre a vida do cidadão, das pessoas que viviam lá na Coreia do Norte, que ele identificou e ele está trazendo aqui pra gente. Aí agora, na página 78, começa acho que o exemplo mais emblemático, mais interessante, que ele colocou ele gastou até mais páginas para isso, que é da loja de departamentos número 1. Então ele entrou numa loja de departamentos, igual, digamos, dos Estados Unidos, mesmo padrão, e aí ele começou a ficar lá muito tempo. Daí ele percebeu que as mesmas pessoas estavam passando. Então era como se fosse um teatro. A mesma coisa que acontece no show de Truman, que ele percebe que todas aquelas pessoas são atores. Então ele estava lá e ele percebeu que aquelas pessoas não estavam comprando, estavam apenas andando, e a mesma pessoa fazia o mesmo trajeto. E aí ele foi lá, ele comprou um produto, a pessoa não sabia como vender, nem tinha pacote para entregar, nem nada. As coisas já estavam estragadas de ficar tanto tempo expostas, digamos assim, estavam bonitas, mas não estavam em funcionamento. A caneta, digamos, que ele comprou, por causa justamente era tudo um teatro, que as pessoas realmente não paravam e ficavam andando e comprando, Então tem essa ilusão muito interessante. Ele contando aqui é muito mais marcante do que eu falando aqui o exemplo. E aí um último exemplo, da delegação que teve várias pessoas, digamos, estudiosos, professores também, etc. Então teve um evento aqui, então ele fez um parágrafo. De tarde ele se despediu da mesa redonda com Boris, o rosto encantador, extremamente inteligente. O assunto da reunião era a religião, pela qual Boris tinha um interesse particular. Ela aconteceu numa sala de conferência gigante, com traduções simultâneas das falas em inglês, francês, espanhol, russo, coreano e árabe. A mim parecia um esforço de magnitude considerável, projetado para convencer os ingênuos de que a Coreia do Norte era um estado tolerante no que dizia a respeito à religião. Porém, os habitantes tinham dito que a crença religiosa era implacavelmente reprimida no país inteiro, ainda que uma catedral católica funcionasse na capital para enganar os estrangeiros. Outra vez, ao defender da boca para fora a tolerância, os norte-coreanos admitiam que tinham escolhido um caminho que sabiam errado. Os albaneses, pelo menos, tinham a coragem de suas perseguições. Enfim, eram essas passagens que eu queria ilustrar aqui para vocês. Se chegou até aqui, muito obrigado. Se curtir, compartilhar e se inscrever. Tem minhas redes sociais e meu apoio aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.